Presidente, cumprimento Vossa Excelência, o eminente ministro relator, Alexandre de Moraes, a quem também cumprimento pelo voto, além dos cumprimentos pela presença, pela sessão, o ministro Cristiano Zanin, que agora vem de apresentar o resumo do seu voto, e como foi feito agora, cumprimento os senhores advogados de uma forma muito específica, além do procurador-geral, doutor Paulo Gustavo Gonet, que apresentou, e aqui o doutor Jacobina, que nos segue nessa sessão, os doutores Ruita de Miranda Barcelos, Ricardo Medrado de Aguiar, Diogo Rodrigues de Carvalho, Marcelo César Cordeiro, Luciano Pereira Alves de Souza, Rafael Favetti, Renato da Silva Martins e Juliana Corrente Demetri, Jeffrey Chiquini da Costa, doutores Lissandro Sampaio e João Carlos Magro Júnior, doutor Igor Labossière Vasconcelos Lima e o doutor Sérgio William dos Anjos, que apresentaram as sustentações orais, nos trazendo as chegas, as observações, para que a gente tivesse uma atenção específica nos pontos que lhes pareceram mais necessários de serem realçados. Cumprimento as senhoras e os senhores advogados, senhoras e senhores profissionais da imprensa que acompanham, que divulgam o que está se passando nessas sessões, senhores servidores, senhoras e senhores juízes auxiliares desse tribunal. Como fez o ministro Zanin, presidente, também eu, e também o ministro relator, mas de uma forma muito mais alongada, como é próprio, eu também faria apenas um resumo do meu voto, fazendo a juntada da íntegra do voto, que é alongado até pelo número de réus, neste caso. E, quanto às preliminares, eu deixo de fazer aqui, no resumo, um adensamento do que foi posto, porque a grandíssima maioria delas nós já examinamos em plenário, competência do Supremo, competência da turma, imparcialidade e possibilidade, portanto, de atuação do eminente ministro relator, do ministro presidente, do ministro Zanin, a inépcia da inicial, a validade da colaboração feita pelo Mauro César Cid, enfim, todas essas nós já cuidamos, já julgamos e, portanto, está no voto, na íntegra do voto, mas deixo de fazer maiores considerações, porque já foram aqui feitas. As preliminares, que me parecem advindas nesta fase, são basicamente a de abuso de autoridade, que, como hoje já foi posto, não há demonstração de que tenha ocorrido, não há subsunção do quadro descrito pela defesa de alguns dos réus com o que aconteceu nas audiências, portanto, não verifico. Basicamente, foi pelo uso de uniforme, que já foi devidamente explicitada a razão pela qual, como um juiz não pode ir de toga numa audiência pela qual ele responda pessoalmente, como um padre não vai de batina numa audiência sobre a qual ele tenha que responder, também aquele que é fardado, até porque, neste caso, há uma legislação que especifica a impossibilidade de ele não dizer a verdade por questões da sua farda, daquilo que compõe a sua condição de integrante de um cargo e a sua condição de não poder se autoincriminar. Essa razão, que foi devidamente explicitada, não vejo realmente que tenha havido abuso de autoridade. Da mesma forma que não vislumbrei nulidade do interrogatório, que também foi arguido pelo réu Rafael Martins de Oliveira, pela circunstância, como demonstrado aqui, de ausência de qualquer comprovação, menos ainda de prejuízo. Quanto ao voto, presidente, e aí já no mérito, eu faria duas observações iniciais do que foi trazido nas defesas, do que foi trazido também nas sustentações orais. Foi muito enfatizado por quase todos a ausência de Brasília no dia 8 de janeiro. Parece que é preciso voltar ainda a enfatizar, como fez hoje o ministro relator, que estamos tratando não de um retrato de um momento, mas de um filme que se cumpriu no curso de um período alongado, no qual se buscaram as condições para a finalidade específica de abolição do Estado Democrático de Direito e de um golpe de Estado, e que desagou também na feitura de danos, ilicitamente, claro, feitos como foi demonstrado. Então,
o que se tem não é uma conjuntura momentânea. Nos julgamentos feitos em plenário, foi repetido mais de uma vez pelo ministro Alexandre, pelo ministro Gilmar, naquela ocasião, que a festa da Selma não foi um encontro fortuito de pessoas que estavam, por coincidência, no mesmo lugar e praticando os mesmos atos. Não é isso que estamos cuidando aqui. Estamos cuidando de um processo, algo que teve um segmento, que começa, portanto, em anos anteriores àquele momento, no qual se tentou plantar no terreno da democracia o verme da antidemocracia, da possibilidade de haver descrédito das instituições, de haver fragilização das relações da sociedade com os poderes constituídos, para mais facilmente se chegar à finalidade buscada. Portanto, ausência, e parece que ninguém estava em Brasília, também estou colocando entre aspas, por coincidência no dia, parece que estávamos nós, basicamente, juízes, alguns, a ministra Rosa Weber, presidente, alguns ministros do Supremo, mas ninguém estava em Brasília no dia. A impressão que dá de alguém que não tem acompanhado tudo que ocorreu no Brasil, poderia imaginar que neste dia em Brasília não estava ninguém, incluídos aqueles que apareceram aqui por acaso, porque não é isso que estamos falando. Estamos falando de um processo que veio caudalosamente, criando por atos, por procedimentos, por crimes praticados durante um período para desacreditar, para plantar a desconfiança e fazer florescer a ditadura. É disso que nós estamos falando e isto não é o momento. Portanto, a ausência de Brasília, agora acaba de ser dito também pelo ministro Zanin, não impede a responsabilização penal, até porque, se assim fosse, os crimes por mando, por exemplo, nunca levariam ao que o mandante, que normalmente estão numa festa, em outro lugar, até como álibi num lugar muito conhecido, reconhecido, anunciado, para que realmente se facilitasse esta construção espúria, criminosa, de ausência, para que não se pudesse imputar algum ato que dependesse de presença. E estamos falando de organização criminosa, estamos falando de golpe de Estado, que se compõe por um conjunto de pessoas que se unem, não precisam de se reunir, elas estão unidas por um laço que é muito mais forte, mas também muito mais ausente. E nós já citamos aqui em outra ocasião, em alguns votos foram mencionados, que as organizações criminosas normalmente nem permitem que alguns conheçam o que os outros estão fazendo para que, se um for pego, não entregue o outro, para que essa fragmentação leve a uma falsa ideia de que não estavam reunidos. Estavam. Eles não estavam reunidos fisicamente, materialmente, mas estavam em vários lugares, executando as várias tarefas para chegar ao intento criminoso. O outro dado que foi trazido nas defesas e também enfatizado nas sustentações orais é que, imaginem, disseram alguns advogados, no exercício do seu papel, cumprindo a sua finalidade de defender os réus, compreensível, mas não aceitável. Na hierarquia que é próprio das Forças Armadas, alguém hierarquicamente numa posição abaixo não influenciaria o outro. Eu trago no meu voto, presidente, peço licença a Vossa Excelência e aos outros, para ler uma passagem da obra de Heloísa Starling e Lília Schwartz, na qual se narra exatamente o que aconteceu, e não foi a primeira vez no Brasil. No Império, em 1828, já aconteceu exatamente, de policiais irem ao imperador, mas nesta passagem, num desses exemplos, ela diz, o presidente, então, Jango, conseguiu sustentar por 8 meses, as duas autoras dizem, por 8 meses no cargo de ministro do Trabalho. Em 1954, com a concordância de Vargas, e para atender às reivindicações do movimento sindical, apresentou a proposta de duplicar o salário mínimo. Caso aprovado, o salário seria elevado para 2.400 cruzeiros. A UDN estrelou no Congresso, os jornais oposicionistas cuspiram fogo, mas quem ameaçou a estabilidade democrática foram os quartéis. Em meados de fevereiro, 42 coronéis e 39 tenentes-coronéis entregaram um manifesto
com críticas acerbas ao governo, nas mãos dos seus comandantes, e estes deram imediata divulgação ao documento, que passou a circular entre os parlamentares e os jornalistas de ocasião. Esse documento se chamava Manifesto dos Coronéis. Tinha um tom de descontentamento sedicioso. Acusava o governo de aceitar o clima de negociados, desfalques e malversação de verbas, denunciava a crise de autoridade que atingia as Forças Armadas, ameaçavam os coronéis, os seus superiores, o risco de desordens e reagia contra a proposta salarial do governante. E depois, visto retrospectivamente, o Manifesto dos Coronéis é um indicativo notável de que esses militares constituíam um risco real às instituições democráticas da República. Seu redator, o então coronel Goberido Couto e Silva, estaria 10 anos depois na origem e no centro da ditadura imposta ao país no golpe de 64. Entre os signatários aparecia o nome de alguns dos oficiais que, promovidos a generais, iriam tomar posição na linha de frente da conspiração golpista e na condução do regime militar. Silvio Frota, Ednar Dávila Melo, Antônio Carlos Muricy, Adalberto Pereira dos Santos, Cisenando Sarmento, Amaury Cruel. O manifesto corresponde à carta que o ministro hoje leu aqui, se referiu e que o procurador-geral tantas vezes referiu. Portanto, não se trata nem de longe de imaginar que alguém, porque está hierarquicamente numa posição inferior, não pode influenciar. E as conversas, as mensagens trocadas, a inclusive escolha daqueles que iriam nas reuniões, indica bem, fulano está, ele é importante porque está junto do general tal. Isto já foi dito aqui e lido aqui nos julgamentos anteriores sobre o núcleo crucial e o núcleo que julgamos na ação penal anteriormente. Ou seja, a assertiva de que seria impossível tem a sua demonstração de inverdade pela história do Brasil. Revolta dos Tenentes, 54, como diz, descrito pormenorizadamente pela Lídia Schwartz e pela Heloísa, entre os grandes historiadores que descrevem isto com alguma frequência. Depois, em 64, e, finalmente, nós temos agora, também, neste caso, e como bem disse o ministro relator, o ministro Alexandre de Moraes, não se trata de, em nenhum momento, cogitar das instituições Forças Armadas, constitucionalmente estabelecidas, que têm credenciamento para funções constitucionais importantes, mas de pessoas que atuaram, inclusive, contra estas instituições, na hora que elas colocam em risco, como qualquer um de nós. Quando atua como membro de uma determinada instituição e tem uma conduta contrária ao que é a função constitucional dessa instituição, comprometemos a instituição e atuamos contra ela. E ela, portanto, não pode responder por isso. As instituições são necessárias para que os Estados possam atuar e prestar os serviços públicos para a garantia de todas as pessoas, de todos os direitos. Portanto, neste caso, não há possibilidade de ser aceitável, embora seja compreensível a fala posta pelas defesas, de que, por se cuidarem de documentos e mensagens de coronéis e tenentes-coronéis, de agentes da Polícia Federal, que isto não influenciaria alguém. A influência vem de quem tem influência e não de quem tem determinado cargo. Do mesmo jeito, considero que a relevância penal, independente da participação direta em uma ou outra situação, não demonstra irresponsabilidade, não pode ser demonstrada pela presença, pela participação direta ou não. Acho que, neste caso, a materialidade delitiva dos fatos que foram descritos e imputados aos réus pelo Procurador-Geral da República está devidamente comprovada, as autorias especificamente identificadas de cada qual dos réus, e, portanto, eu farei apenas a referência para fins de uma apresentação do que me pontuou numa descrição que é muito mais alongada, como eu disse, do meu voto.
Quanto aos réus Hélio Ferreira Lima, Rafael Martins de Oliveira, Rodrigo Bezerra de Azevedo, a Procuradoria acusa esses 3 tenentes-coronéis do Exército de serem responsáveis por iniciativas as mais violentas desta organização criminosa. Eles integravam um núcleo de militares das Forças Especiais e lideraram ações para, aspas, neutralizar o ministro Alexandre de Moraes e planejamento de execução do presidente e vice-presidente eleitos Lula e Geraldo Alckmin. Eu estou citando as páginas, estou descrevendo com mais detença no voto, e o procurador-geral discorreu sobre todas as provas produzidas no curso deste processo, nos procedimentos cautelares apensos, pediu a condenação dos 3, nos termos da denúncia, e realçou que o grave desfecho buscado por estes réus somente não se comprovou, não se concretizou pela comprovada resistência do alto comando do Exército ao intento disruptivo, que acabou por suspender ações de campo já iniciadas. Quanto ao Hélio Ferreira Lima, a defesa do acusado nega ter integrado a organização e participado, mas as provas produzidas comprovam a imputação feita pela acusação. O réu participou na fabricação de narrativa de fraude eleitoral, que era o mote principal para exatamente estabelecer uma forma de desacreditar o processo eleitoral, as urnas eleitorais, a justiça eleitoral, elaborou planilha denominada Desenho Opluneta, descrita como planejamento estratégico de ações táticas para a implementação do golpe de Estado, incluindo aí a decretação de medidas de exceção, gabinete de crise para o fato subsequente, neutralização, que significa neutralização, primeiro, da capacidade de atuação, que aí seria uma restrição, como Vossa Excelência afirmou no à parte ao ministro Alexandre, uma forma de cercear a atuação do próprio Supremo Tribunal, aqueles que havia uma instabilidade provocada pelo Supremo no exercício da sua jurisdição, e neutralizar o ministro Alexandre de Moraes. Neutralizar, neste caso, é realmente assassinar. Portanto, neste caso, também, pelo mesmo réu, supressão de livre exercício da cúpula do Judiciário, prisão de ministros e agentes públicos. Este réu integrou, ficou comprovado, grupo de militares que liderava ações de monitoramento e, portanto, até chegar ao assassinato de autoridades, participou dos eventos ligados à chamada Operação Copa 2022, que previa ações contra o presidente e o vice-presidente eleitos, Luiz Inácio Lula da Silva, Geraldo Alckmin, e também ao ministro Alexandre de Moraes. As provas reunidas neste processo afastam as alegações da defesa do réu Hélio Ferreira Lima, confirmam a tese acusatória. Nós temos, por exemplo, o relatório da Polícia Federal número tal, que registra os diálogos que já foram mostrados hoje, nos quais esse réu envia PDF sobre suposta vulnerabilidade das eleições e, aspas, fraude nas urnas 2022, ao tenente-coronel Mauro Cid, menciona uso de hackers e gente infiltrada, aspas, em tudo quanto é lugar, monitorando e passando informações. Confirma-se, portanto, a tese acusatória de que a narrativa de fraude eleitoral foi consciente, voluntária e ilicitamente fabricada para levar à ruptura institucional no sentido de facilitar este processo de se ter a fragilização total das instituições, inclusive do processo eleitoral. Em seu interrogatório judicial, o réu Hélio Ferreira Lima admite o envio dos documentos, mas tenta minimizar a sua conduta, dizendo que se trata de simples encaminhamento de material viralizado. Afirma que não teria lido o conteúdo, que não teria tido intenção ou capacidade para promover ruptura institucional. E, de novo, digo, é uma organização criminosa. Nem se dizia que algum sozinho poderia promover o golpe. A documentação no relatório da Polícia Federal
que o réu Hélio Ferreira Lima, aspas, foi o responsável pela elaboração da planilha denominada Desenho Op Luneta, cujo conteúdo revelou uma espécie de planejamento de ações táticas, análise de risco, avaliação de ambiente, avaliação de problema, análise de centro de gravidade, etc., para a implementação do golpe de Estado, fecho aspas. Embora ele tenha relatado parte dos fatos em consonância com as provas cautelares, procurou sempre atribuir outra conotação, dizendo que o documento denominado Desenho Operação Luneta não seria um plano de detalhamento das etapas de execução e de um golpe de Estado. Mas o conjunto probatório, diferente do alegado pelo réu, demonstra que o conteúdo objetivo deste desenho Op Luneta tem descrição de metas, análise de centros de gravidade, menção expressa à neutralização, entre aspas, do ministro Alexandre de Moraes. Portanto, a dicção da defesa não tem o menor respaldo nas provas que foram produzidas. O documento é coerente com outros planos de organização, punhal verde e amarelo, estruturação de gabinete de crise, a tentativa de acabar com autoridades no sentido mesmo de matá-las, revela a participação intelectual, dolosa, voluntária do réu Hélio Ferreira Lima na concepção do plano de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, de golpe de Estado, o que impõe, para mim, ao afastamento total das teses da defesa. Quanto ao réu Rafael Martins de Oliveira, comprovou-se também a sua participação na operação clandestina ilícita Copa 2022, alegou-se fazer referência ao momento da Copa do Mundo que se vivia naquele período. Ele negou ter sido incumbido de vigiar ou monitorar o ministro Alexandre ou qualquer outra autoridade da República, mas a Polícia Federal apurou e apurou-se posteriormente, comprovou-se na fase de instrução que Rafael Martins de Oliveira e o réu Hélio Ferreira Lima também entre 21 e 23 de novembro de 22, colocaram em prática os atos de monitoramento de Alexandre de Moraes em Brasília, o que seria para a execução de eventual ordem de prisão a ser desencadeada pelo então presidente, como parte da Operação Copa 2022. As versões dos réus, Hélio Ferreira Lima e Rafael Martins de Oliveira, de que o encontro na residência do general Walter Braga Neto, réu em outro processo, em outra ação, teria ocorrido por um improviso, o que também não se respalda nas provas que foram produzidas nos autos. Ademais, os acontecimentos posteriores confirmam que aquela reunião na casa do general Walter Souza Braga Neto, juntamente com os chamados Kid Pretos, Rafael Martins de Oliveira, Hélio Ferreira Lima e Mauro César Cid, idealizaram esta operação clandestina que recebeu a denominação de Copa 2022. Relatório da Polícia Federal reuniu elementos de prova extraídos de diálogos entre os réus Mauro César Cid, Rafael Martins de Oliveira, demonstrativos da continuidade do assunto tratado naquela reunião do dia 12/11, e o colaborador em juízo confirmou que Rafael Martins de Oliveira teria procurado, após a reunião com Braga Neto, para pedir dinheiro, sugerindo o valor de 100 mil, tentando obtê-lo via partido, que foi negado. Depois, conseguidos os recursos, foram entregues ao réu colaborador, que os teria repassado a Rafael. Também em juízo, isto foi comprovado por outras provas, e o relatório da Polícia Federal reuniu elementos de prova, como extratos de conexões, registros de herbes, dentre outros, evidenciando a presença de Rafael e Mauro Cid nas proximidades do Palácio do Planalto em 6 de dezembro de 2022. O horário é compatível com a presença do ex-presidente, o que corrobora o vínculo da operação com o presidente e com o que estava sendo feito, portanto. A alegação de desconhecimento do plano punhal verde e amarelo é incompatível com o que se comprovou na fase de execução de ações em campo, articulados precisamente para implementar elementos do plano. E comprovou-se, portanto, pelo conjunto probatório constante dos autos, a participação de Rafael Martins de Oliveira
na Operação Copa 2022 e nas iniciativas mais violentas da organização. Portanto, a não consumação dos crimes deu-se por fatores inteiramente alheios à vontade do réu, não da ausência de dolo, não da ausência de comprovação de sua participação. Em relação a Rodrigo Bezerra de Azevedo, a acusação afirmou que, aspas, sua participação na Operação Copa 2022 foi descoberto porque o aparelho de e-mail e terminal telefônico utilizados pelo agente de codinome Brasil teria se conectado em 26 de 2 de 2022 a antenas próximas à residência deste réu, Rodrigo Bezerra de Azevedo. Prefixo do telefone cadastrado em seu nome foi utilizado nas datas que foram devidamente arroladas no processo desde a acusação, em aparelho com o mesmo e-mail do utilizado, em 15 de 12 de 2022, hoje pela manhã no voto, o ministro relator comprovou também isso e apresentou até as imagens comprobatórias dos registros, a conexão à antena próxima à sua residência. Nas informações que se tem nos dados colhidos, os dados fornecidos pela operadora TIM, por meio dos protocolos que foram devidamente descritos, demonstram o telefone cadastrado no nome deste réu, a utilização do aparelho com o e-mail tal, nas datas que tinham sido descritas pela acusação, a correlação objetiva entre e-mail, linhas telefônicas, antenas próximas à residência, a própria admissão do uso de aparelho e de chips em nome de terceiros, tudo como prova demonstrando que ele é o usuário Brasil. O argumento de ter encontrado fortuitamente um aparelho utilizado em operação clandestina e tê-lo retido em vez de destruí-lo também é uma afirmação inverossímil para o militar de forças especiais e com as outras condutas que foram comprovadas. Portanto, álibi baseado em registros de plataformas digitais e comprovantes domésticos não são suficientes para superar o conjunto de dados técnicos produzidos pela Polícia Federal sobre o deslocamento e a manipulação do aparelho. A mensagem também nos grupos, na luz dos contextos, no conjunto dos dados apresentados, revela a adesão subjetiva, voluntária, a ideia de, aspas, honrar as forças especiais neste conformismo com o Estado eleitoral e o intento sedicioso, como eu li, que aconteceu também para a elaboração do documento em 1954. O dolo, definido como consciência e vontade de realizar os tipos penais em relação a este réu, fica devidamente comprovado, como fica pelos documentos anexados aos autos, todos devidamente analisados, hoje demonstrados aqui, em boa parte até também apresentados na tela, para que ficasse claro de que se cuidava. Então, em relação aos réus, Rodrigo Bezerra de Azevedo, Rafael Martins de Oliveira e Hélio Ferreira Lima, as condutas são antijurídicas, típicas, portanto, ilícitas, culpáveis, não há nenhuma excludente que me pareça ter comparecido aos autos. Sobre Vladimir Matos Soares, o Procurador-Geral da República acusa este réu, agente da Polícia Federal, também de integrar de maneira livre, consciente e voluntária a organização narrada na denúncia, a organização criminosa, aderir aos crimes por eles praticados, ter cometido as condutas envolvendo ações de monitoramento do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, repassado informações de sua segurança para integrantes do grupo que estava exatamente tentando desestabilizar e levar ao intento golpista. O Procurador-Geral, nas alegações finais, com base nas provas produzidas, sustentou a pretensão acusatória, afirmou ter sido o réu quem efetuou o acompanhamento do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, que disponibilizou informações sensíveis sobre a equipe de segurança do presidente eleito, e a defesa afirma que teria sido designado este réu pela Polícia Federal para atuar na Operação Posse, e, portanto, as mensagens que teria trocado com Sérgio Rocha Cordeiro, assessor especial do gabinete pessoal do ex-presidente, destinavam-se apenas a colher informações para o desempenho de sua função de uma forma mais célebre, pelo que não teria agido com nenhum dos acusados deste núcleo. Daí o seu pedido de ser declarado inocente. A prova documental
da notícia de que a organização criminosa foi integrada também por este réu, que planejou ações ilícitas de monitoração, neutralização, entre aspas, de algumas das autoridades da República, deste Supremo Tribunal, do presidente eleito, do vice-presidente eleito. A investigação identificou e apreendeu documentos como o desenho OP Luneta, Plano Punhal Verde e Amarelo, nos quais se demonstra que a organização criminosa teria registrado o planejamento de ações ilícitas para restringir o livre exercício do Poder Judiciário, basicamente este Supremo Tribunal Federal e a Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, incluindo aí a possibilidade de prisão de alguns dos ministros, neutralização de alguns dos integrantes deste Supremo, tudo para impedir a posse dos governantes eleitos. Neste contexto de ações de coação e de monitoramento das autoridades que se inserem as condutas do réu Vladimir Matos Soares. Ele foi designado, efetivamente, para atuar no apoio às atividades da equipe de coordenação da segurança dos dignatários do evento pós-presidencial e na segurança de hotéis durante a hospedagem de chefes de Estado e outras autoridades em Brasília. Nas mensagens de texto encontradas e de voz enviadas por este réu a Sérgio Cordeiro em 13 de dezembro de 22, 20 de dezembro de 22, o réu repassa informações sobre a equipe, o hotel onde estava Luiz Inácio Lula da Silva, integrante de sua equipe de segurança, a exemplo de Misael Melo da Silva, e na mensagem de 20 de dezembro, ele textualmente afirmou que eu e minha equipe estamos com todo o equipamento pronto para ir ajudar a defender o Palácio e o presidente, basta a canetada sair. Esta frase foi hoje, mais de uma vez, a ser realçada pela gravidade que ela contém, pela demonstração do que até o que estavam empenhados e com ânimo para agir. O acervo probatório reunido neste processo comprovou a atuação do réu nas ações, portanto, de monitoramento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da adesão deste réu ao intento golpista. A circunstância de não conhecer ou de não terem sido encontradas mensagens entre este réu e os demais deste núcleo não põe em dúvida o seu envolvimento com a organização criminosa, porque o réu mesmo, em janeiro de 2023, encontrado em seu aparelho, declara ao interlocutor identificado em sua agenda de contatos o seguinte, aspas, eu posso falar aqui no privado, morre aqui. Nós fazíamos parte, de uma equipe de operações especiais que estava pronta para defender o presidente, sabe, e com poder de fogo elevado, para empurrar quem viesse à frente, entendeu, velho? A gente estava pronto. Só que aí o presidente esperava só o ok do presidente, uma canetada para a gente agir. Os generais se venderam ao PT no último minuto que a gente ia tomar tudo, entende, cara? E a gente ia com muita vontade, a gente ia empurrar meio mundo de gente, pô, matar meio mundo de gente. Estava nem aí já, cara. Fecho aspas. O Procurador-Geral da República, em suas alegações finais, realçou aqui que fala tão assustadora, além de confirmar a integral adesão do réu aos intentos da organização criminosa, revela o violento cenário que se instalaria no país se as medidas de exceção tivessem sido decretadas. Portanto, parece-me comprovado de forma incontestável a autoria do réu Vladimir Matos Soares na organização criminosa e nos crimes praticados nos termos em que a denúncia foi oferecida. Quanto a Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, o procurador-geral o acusa, ele, que é Sérgio Ricardo, tenente-coronel do Exército, de integrar de maneira livre, consciente e voluntária a organização criminosa, que é descrita na denúncia, e concorrer para os crimes por ela praticados, pela prática de condutas específicas envolvendo as ações relacionadas à desinformação sobre as eleições de 2022 e ainda de forma mais contundente as ações táticas para convencer e pressionar o alto comando a ultimar o golpe de Estado. O procurador-geral, nas alegações finais, ainda sustentou a sua pretensão acusatória, afirmando que o réu teria atuado de modo decisivo para fortalecer o movimento de ruptura da ordem democrática pela pressão estratégica sobre a alta cúpula das Forças Armadas. O objetivo
parecia claro, fazer crescer no interior do Exército Brasileiro a aceitação de propósitos criminosos do grupo, conquistando a adesão majoritária do alto comando das Forças Armadas. O réu se defendeu das acusações alegando, basicamente, que, aspas, não integrava a organização e não praticou ação alguma para pressionar o alto comando do Exército, fecho aspas. As mensagens no aparelho celular do colaborador Mauro César Barbosa Cid, apreendidos por ordem deste Supremo Tribunal, demonstraram que a atuação deste réu, Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, na organização criminosa, precedeu mesmo as etapas das ações táticas de pressão ao alto comando do Exército, direcionando-se também para o compartilhamento de informações falsas sobre o sistema eletrônico de votação, a Justiça Eleitoral e os integrantes do Tribunal Superior Eleitoral. Além da atuação na disseminação de mentiras sobre eleições, sobre as urnas eleitorais, sobre a atuação imparcial da Justiça Eleitoral, o réu Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros envolveu-se nas ações direcionadas à pressão ao alto comando das Forças Armadas, o que é narrado na denúncia. Foram colhidas as provas, consistentes em mensagens de texto e de áudio encontrados nos aparelhos celulares apreendidos, demonstrando a atuação de Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros na definição de estratégias para o encaminhamento da carta ao comandante do Exército de Oficiais da Ativa do Exército Brasileiro, juntamente com integrantes do grupo Rataria, na busca por adesões de outros militares a esta carta e na disseminação de seu conteúdo. Essa expressão rataria é usada desde o grupo e as ações que foram descritas no núcleo crucial. Não fosse isso suficiente, a Procuradoria-Geral da República ainda comprovou, pelas provas que foram produzidas na parte da instrução desta ação penal, que depois da divulgação da carta ao comandante do Exército de Oficiais da Ativa do Exército Brasileiro, o réu Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros continuou engajado nas ações da organização criminosa. Por exemplo, no dia 16 de dezembro de 2022, como os comandantes do Exército da Aeronáutica negaram apoio à assinatura do decreto golpista apresentado pelo ex-presidente da República, este réu declarou em diálogo mantido com pessoa identificada como Gustavo Gomes, aspas, teremos que cortar algumas cabeças então, assine logo e deixe rolar. Deixa o povo saber quem são os traidores. É só partir com os fuzileiros, fecho aspas. Sobre este cenário de provas produzidas, não afastaram as informações constantes da denúncia e corroboradas pelo acervo fático probatório. O dolo das ações coordenadas praticadas pelo réu e demonstradas é patenteado, as condutas são típicas como criminosas, comprovam-se que são ilícitas, culpáveis, pelo que, neste caso, não há como afastar a condenação dos réus. Sobre Bernardo Romão Correia Neto e Fabrício Moreira de Bastos, Procurador-Geral da República afirma que os réus Bernardo Ramos Correia Neto e Fabrício Moreira de Matos, coronéis do Exército Brasileiro, valeram-se de seus conhecimentos militares especiais para fortalecer o movimento de ruptura da ordem democrática, exercer a pressão estratégica sobre a alta cúpula das Forças Armadas. O objetivo era fazer crescer no interior do Exército Brasileiro o sentimento de insatisfação, conquistando a adesão majoritária do alto comando das Forças Armadas para o intento golpista. A prova produzida na ação penal demonstra que os acusados Bernardo Romão Correia Neto e Fabrício Moreira de Bastos trocaram mensagens entre 16 de outubro de 2022 a 24 de novembro de 2022, nas quais demonstram a grande insatisfação com o comando das Forças Armadas. Manifestaram indignação com a recusa do alto comando em apoiar o golpe de Estado, comprovando que eles agiram concretamente para modificar, interferir nessa situação e alterar este quadro de negativa ao golpe dos comandantes das forças. Em 26 de novembro de 22, estes réus passaram a planejar um encontro somente para integrantes das forças especiais. O propósito era de, aspas, influenciar positivamente nossos chefes, segundo a expressão utilizada por Bernardo Romão Correia Neto. Nas mensagens trocadas entre os acusados, verificou-se cuidadosa escolha dos convidados, que, na condição de ocupantes das posições estratégicas do Exército, poderiam auxiliá-los na execução do plano de atentado à democracia.
Não tem lógica ou coerência a tese da defesa de que influenciar positivamente quereria dizer prestar assessoramento para uma possível solução para a crise de imagem do Exército, que a frase não teria passado de bravata ou de cogitação. A acusação imputou e provou que o acusado Bernardo Romão Correia Neto expressou em diversos diálogos o seu apoio à ruptura institucional, organizou reunião estratégica para exercer pressão sobre os superiores. Comprovou-se também que a organização criminosa materializou a pressão aos comandantes na disseminação da carta ao comandante em larga escala, ridicularizando-os por meio das redes sociais. As ações demonstraram que os réus não tiveram permanecido no campo de bravata ou simples cogitação, como sustentado pela defesa, mas que atuaram de maneira concreta, objetiva e imediata. Na manhã de 28 de novembro de 2022, o réu Bernardo Romão Correia Neto, à frente da organização da reunião, conversou com o colaborador Mauro César Barbosa Cid, reforçando a importância de convidar militares em posições estratégicas para a reunião. Destaque a Cleverson Ney Magalhães, assistente do então comandante do Comando de Operações Terrestres, o CORREL, general Estevão Caos Teófilo Gaspar de Oliveira. Após a realização da reunião, Fabrício Moreira de Bastos encaminhou para Bernardo Romão Correia Neto 2 mensagens sintetizando o planejamento refinado durante o encontro. A segunda delas, mais elaborada, indica a necessidade de criação de gabinete de crise no COTER e conclui como, aspas, estado final desejado, o estreitamento de laços de confiança entre o presidente da República, ex-presidente agora, e o comando do Exército Brasileiro. O planejamento é concluído com a indicação do ministro Alexandre de Moraes, aspas, como centro de gravidade, o que é incorporado à ideia de combate de uso da força, segundo o glossário do próprio Exército Brasileiro, que é mencionado pela Procuradoria-Geral da República. As defesas de Bernardo Romão Correia Neto e Fabrício Moreira de Bastos negam a discussão ou aprimoramento do conteúdo da carta ao comandante na reunião de 28 de novembro de 22, mas a acusação comprovou que o documento teve divulgação muito ampla no dia seguinte ao encontro, provocou aumento da pressão sobre os comandantes das forças para que aderissem ao projeto golpista e, em 29 de novembro, no dia seguinte à reunião, Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, réu em outro núcleo, publicou em seu perfil de rede social, X-Twitter, mensagens sobre a ampla circulação da carta em grupos de militares de ativa, o que seria tratado no programa de rádio. A responsabilidade, portanto, não é afastada, porque os réus, por não terem os réus redigido ou editado a carta no dia da reunião dos integrantes das Forças Especiais. A relevância jurídico-penal do encontro deve-se ao fato de que, a partir dele, alguns dos militares integrantes das Forças Especiais passaram a aumentar a pressão ilícita sobre os oficiais do alto comando, como explicitam as mensagens trocadas antes e depois do evento pelos acusados. E, diferente do alegado pela defesa, não era meio inidôneo para produzir o resultado desejado pela inferioridade hierárquica dos coronéis acusados em relação aos comandantes. Como eu disse, a história brasileira tem muitos e muitos exemplos de rupturas institucionais associadas exatamente à atuação de militares situados em hierarquia inferior ao alto comando e que pressionaram e atuaram, inclusive, de forma pública para influenciar quem estava no comando. No caso presente, a acusação comprovou que os militares convidados a participar da reunião foram cuidadosamente escolhidos por Bernardo Romão Correia Neto, Fabrício Moreira de Bastos e Mauro César Barbosa Cid, o réu colaborador, como se verifica das mensagens que foram analisadas e documentadas nos autos. A qualidade técnica e a posição estratégica desses militares diretamente implicados no aumento de pressão aos comandos podem ser somadas ao fato de estarem condenados e alinhados a Mauro César Barbosa Cid, ajudante de ordens do então presidente da República. Também aqui o dolo está comprovado e não há nenhuma excludente prevista em lei que pudesse ser aproveitada. Quanto a Mauro Nunes de Rezende Júnior,
e Ronald Ferreira de Araújo Júnior, que tiveram participação. Eu, no voto, tenho como comprovado que ele se valeu de seus conhecimentos para fortalecer o movimento de ruptura, exercer pressão estratégica, mas, como aqui já foi dito, desde o voto do eminente ministro relator, quanto a estes dois, especialmente ao Ronald, de uma forma muito específica, a sua atuação tem uma restrição maior. Há provas de que ele estaria efetivamente atuando, mas enviou mensagens ao grupo de WhatsApp, integrado pelos militares. Essas mensagens foram divulgadas. Os conteúdos da mensagem expressam um apoio ideológico à ruptura institucional, à sua atuação, mas realmente ele tem uma atuação menor, pelo que também, como proposto pelo relator, eu tenho para mim que o caso é de uma desclassificação da conduta e possibilidade, conforme o encaminhamento, de abertura de vista à Procuradoria-Geral para, se for o caso e cumprirem-se as condições legais, possa lhe ser oferecido o acordo de não persecução penal. O mesmo se dá em relação ao Ronald Ferreira de Araújo, que foi acusado de integrar de maneira livre, consciente e voluntária a organização, narrada na denúncia, organização criminosa, concorrer para os crimes, mas nas alegações finais, o procurador-geral pediu a desclassificação das imputações feitas a este réu, porque, segundo alega o procurador-geral, diferentemente dos demais acusados, não foram reunidos elementos adicionais sobre a vinculação aprofundada do réu com a organização criminosa. Para a Procuradoria-Geral, as provas demonstrariam apenas prática pontual de conduta incitatória. Nas alegações finais, a defesa de Ronald aderiu ao pedido de desclassificação formulado pela defesa e o ministro relator também acolhe a desclassificação, não nos mesmos termos do posto pelo procurador-geral, mas com a quantidade de imputações inferior aos demais, não apenas na tipificação das condutas, mas também na atuação por eles reveladas. E, portanto, para esses também, o ministro relator e agora o ministro Zanin, eu também estou propondo a desclassificação, porque tem como comprovado essas condutas, mas não na forma inicialmente descrita na denúncia. Quanto a Estevão Caos Teófilo Gaspar de Oliveira, o procurador-geral da República o acusou de integrar de maneira livre, consciente e voluntária a organização criminosa, aderindo aos crimes que foram praticados por essa organização, com prática de condutas específicas envolvendo ações por membros da Força de Segurança alinhados ao plano antidemocrático, ao plano de golpe, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. E, nesse contexto, constou da denúncia que ele, como comandante do Comando de Operações Terrestres, o COTER, aceitou coordenar o emprego de forças terrestres conforme as diretrizes do grupo. Foi mantido até o final pelo Procurador-Geral da República o pedido de sua condenação, o réu alegou defesa, a comprovação de que ele tenha, na condição de comandante do COTER, incentivado a assinatura do decreto pelo ex-presidente da República, com a elevação da pressão sobre o comandante do Exército, que poderia perder o controle da sua cadeia de comando, em caso de recusa. O réu afirma que ele se encontrou, e confirma que ele se encontrou com o ex-presidente, isoladamente, mas nega ter conversado sobre medidas de natureza golpista, que teria ido ao encontro porque foi chamado e que, nesse encontro, ele tomou ciência, que ele contou sobre isso ao general Freire Gomes. O general Freire Gomes, em juízo, afirma que o que ele tinha dito inicialmente na polícia, que ele tinha ficado até incomodado com este encontro, que este incômodo teria decorrente não de ele saber que estava sendo tratado deste assunto e, portanto, afasta qualquer possibilidade de não ter conhecimento. O que o Teófilo Gaspar afirma, que ele teria dado conhecimento, então, parece comprovado. A prova
principal utilizada pelo Procurador-Geral da República para sustentar a tese acusatória era uma mensagem encontrada no aparelho celular do réu colaborador a partir de medidas cautelares autorizadas, e ali consta um diálogo entre o réu colaborador e o réu Bernardo Romão Correia, que pergunta ao Mauro Cid, aspas, sobre essa conversa do ex-presidente com o Teófilo Gaspar. Aspas, o papo foi bom, referindo-se à reunião ocorrida no dia 9 de dezembro entre o ex-presidente e este réu, no Palácio do Alvorada. O colaborador escreve, ainda não acabou, mas ele quer fazer, desde que o PR assine. Essa reunião é do dia 9 de dezembro de 2022, no Palácio do Alvorada, e não há dúvida sobre ela, porque tanto este réu confirma, quanto o réu colaborador também confirmou. O réu colaborador afirma que teria tido contato com este réu na chegada e no momento da saída no Palácio do Alvorada, e que o réu nega que tenha tratado de algum assunto golpista com o ex-presidente. Então, se tem a palavra do colaborador, neste caso, e este telefonema do Mauro Cid, réu colaborador, com Bernardo Romão Correia Neto. Não há nenhuma outra prova, não há prova que possa sustentar o que se tinha dito sobre o intento, a intenção de Estevão Carlos Teófilo Gaspar de Oliveira de participar. Conjunto probatório não adicionou nada aos indícios de autoria existentes desde a denúncia, não se produzindo prova suficiente, e como foi dito aqui, senhor presidente, senhores ministros, pelo ministro Alexandre de Moraes, pelo relator, todos os indícios afirmam um ambiente no qual o réu Estevão Carlos Teófilo Gaspar de Oliveira estava, na força de sua autoridade com aqueles que estavam perto, na necessidade de que aquele que poderia influenciá-lo mais e mais também era escolhido exatamente por serem sabedores os outros réus da necessidade de sustentar essa situação, mas não há nenhuma prova determinante que se faça suficiente para uma condenação. O que me parece aqui é um conjunto de indícios que são suficientes para demonstrar o que parece factível. Não há a prova dos fatos, mas há o ambiente de factibilidade comprovada. Entretanto, pelo processo penal democrático, não se condena alguém por um conjunto de fatores que são factíveis sem prova dos fatos. Por isso, eu também, com base no inciso 7 do artigo 386 do Código de Processo Penal, voto no sentido da absolvição deste réu e, portanto, ao final do meu voto, eu estou julgando, como fez o ministro relator, acompanhado também pelo ministro Cristiano Zanin, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para desclassificar as imputações feitas contra Márcio Nunes de Rezende Júnior e Ronald Ferreira de Oliveira Júnior para os crimes previstos por incitação e por associação. Para condenar pelos crimes que foram descritos na denúncia, comprovados, e aqui também na forma do voto do ministro relator, Bernardo Romão Correia Neto, Fabrício Moreira de Bastos, Hélio Ferreira Lima, Rafael Martins de Oliveira, Rodrigo Bezerra de Azevedo, Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, Vladimir Matos Soares, pelos crimes previstos, e quanto ao Estevão Carlos Teófilo Gaspar de Oliveira, considerando a ausência de prova produzida na instrução da ação penal, a insuficiência, portanto, do conjunto indiciário demonstrado desde a denúncia e não suficientemente tornado prova definitiva e cabal, eu voto no sentido de absolver
este réu, Estevão Carlos Teófilo Gaspar de Oliveira, por ausência de comprovação suficiente nos termos do inciso 7 do artigo 386, como voto, presidente, deixando, portanto, só dosimetria para a fase subsequente. Muito obrigada, presidente. Eu que agradeço a Vossa Excelência, ministra Carmen